Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei apresentar um livro que é significativo na minha existência, que é o livro O Pequeno Príncipe, do escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry. Essa é a edição que eu tenho em mãos. Esse livro aqui é uma tradução definitiva do premiado escritor Ferreira Goulart, mais conhecido como o Poeta dos Gatos, certo? Poeta brasileiro, grande escritor que gostava muito de gatos. E é interessante porque O Pequeno Príncipe, ele se enquadra dentro da literatura infanto-juvenil. Mas quando você se debruça sobre a obra, você colhe ensinamentos para todas as idades. Seja você uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa na terceira idade. Eu quero deixar claro que, se você ainda não leu O Pequeno Príncipe, pare esse vídeo, leia O Pequeno Príncipe e depois retorne, porque farei algumas análises que vão envolver spoilers sobre o livro, tudo bem? Então vamos lá. O Pequeno Príncipe, ele mora no asteroide, o B612, e lá ele habita com a presença de alguns vulcões, os baobás, que ele tem que tirar com frequência, e uma rosa com características antropomórficas, porque ele tem um diálogo com essa rosa. E com o passar do tempo, ele começa entrando em conflitos com ela, e em vez de resolver o problema, buscar solucionar esse conflito que ele tem com a rosa, ele decide fugir. Ou seja, uma característica profundamente humana. Nós, seres humanos, que temos uma parte animalesca, quando encontramos determinados desafios, ou atacamos ou fugimos, não é verdade? E o Pequeno Príncipe decide fugir. E é interessante porque ele utiliza de uma espécie de nuvem de pássaros. Tem cordas amarradas a esses pássaros. O Pequeno Príncipe vai, segura nessas cordas e foge. E ele sai do seu mundinho, do asteroide B612. E ele vai conhecer outros mundos, e eu gosto de dizer, outras perspectivas psicológicas e até mesmo filosóficas de se encarar a vida. Porque cada um de nós encara a vida a partir de suas lentes existenciais. E dois mundos que ele chega a conhecer, eles são bem interessantes porque eles representam algo que faz parte, muitas vezes, da vida de cada um de nós. O primeiro que eu gostaria de frisar é o mundo do homem vaidoso, que adora ser aplaudido, reconhecido. E quem de nós, em alguma medida, ainda não tem vaidade, ainda gosta de reconhecimento, gosta de ser aplaudido? Creio que a maioria, né? O segundo mundo é o mundo do contador de estrelas. O contador de estrelas, ele representa a perspectiva do indivíduo consumista, que quer sempre mais e mais. E vivemos em pleno século XXI, um século de grande consumismo. As pessoas nunca tiveram, ao longo da história, tanta facilidade como estão tendo agora. No entanto, elas continuam como o contador de estrelas, o acumulador de estrelas. Essas pessoas continuam insatisfeitas. E em determinado momento do livro, o Pequeno Príncipe chega à Terra, mas ele chega a um deserto. E é interessante porque dentro da literatura sapiencial, seja da filosofia, seja da espiritualidade, o deserto, ele representa um encontro consigo mesmo. Você olhar para dentro
e buscar conhecer o terreno do seu próprio coração, do seu próprio entendimento e rever questões que precisam ser mudadas, ok? Ele tem um diálogo com um aviador, que é um homem adulto. Ele tem um diálogo com a raposa, que representa a esperteza, que representa a astúcia. Ele tem um encontro com a cobra, e essa cobra, ela apresenta uma cura através da morte, como se a morte fosse uma cura e ao mesmo tempo fosse uma libertação. E assim nós percebemos elementos de uma metafísica presente aqui no Pequeno Príncipe, que considera o corpo uma carcaça, um vestuário pesado, mas que você vai chegar à conclusão de que, da mesma forma que o Pequeno Príncipe não é esse corpo, eu e você também não somos esse corpo. Isso numa perspectiva, obviamente, espiritualista. Mas talvez a grande mensagem da obra seja sobre a amizade. É interessante que eu estava refletindo que a amizade parece ser um tipo de amor que nunca morre. Existe ex-namorada, ex-esposa, ex-namorado, ex-marido, mas até mesmo dentro de uma leitura epicurista, Epicuro, filósofo grego, Epicuro dizia que não existe ex-amigo. O amigo é, na verdade, uma outra versão de mim mesmo. Não é que sejamos iguais, mas somos próximos, somos semelhantes. Há uma profunda afinidade de alma. Então, não é qualquer coisa que rompe uma amizade verdadeira. Na verdade, nada rompe uma amizade verdadeira. E o Pequeno Príncipe fala de algo profundo. Ele diz que se tivesse uma loja que vendesse amigos, as pessoas comprariam amigos. E eu fiquei refletindo, será que hoje em dia as pessoas se preocupariam realmente em comprar amigos? Fica aí a provocação. Caso queira opinar, escreva aqui embaixo nos comentários. Uma outra coisa que me chama a atenção é quando ele diz, em determinado momento do livro, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Essa é uma das frases que está dentro dos diálogos que aqui aparecem, que caso você não tenha lido, eu quero que você descubra quem foi que disse. Se foi ele, se foi a raposa, descubra. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Ele sai dessa perspectiva racional, dessa perspectiva analítica, do racional concreto. E ele busca que retornemos ao coração, à intuição, aquilo que nasce de dentro para fora. Isso é muito profundo, é poético, bonito e de fato faz grande diferença, Outra coisa que ele diz é: tu te tornas, o livro, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que há duas leituras. Uma leitura que, ao meu ver, é uma leitura até sensata, no sentido de que o ser humano ele é espaço-temporal. E uma vez que eu penso, falo ou ajo de alguma maneira, não tem como voltar atrás. Aquilo fica registrado. É tanto que os esotéricos trabalham a ideia de arquivos acásticos, como se fosse uma memória do universo. Que isso não aparece no livro, certo? É conceito de outras leituras que eu faço. Arquivos acásticos. Então, independente do que você faça, uma vez realizado, não tem como voltar atrás. Esse eternamente responsável por aquilo que cativas
é porque nós somos responsáveis por nossas escolhas, pelo exercício da nossa liberdade. Agora, se nós somos eternos ou não, depende da perspectiva pela qual você enxerga a vida. Se você for materialista, você verá de uma forma. Se você for espiritualista, pensa que o corpo morre, mas algo continua, o espírito, a alma, aí você vai enxergar a vida por outro prisma, que eu penso ser bem próximo, se não igual, àquilo que o Pequeno Príncipe está tentando nos mostrar. O outro lado da moeda, dessa questão, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, é interessante. Por quê? Eu construí uma relação com alguém, certo? Eu cativei essa pessoa e digamos que essa relação ela passe a ser tóxica, ou por responsabilidade minha, ou por responsabilidade da pessoa, ou das duas partes. Até que ponto eu seria obrigado a permanecer nesse tipo de relacionamento se ele está me fazendo mal ou está fazendo mal a outra pessoa? Porque em muitos casos o mais sensato é você se afastar, da pessoa. Na internet se fala muito da questão do contato zero. Você tenta resolver o problema. Caso você não consiga resolver o problema e aquela relação se torne insustentável, você se afasta da pessoa. Mas eu fico pensando assim, essa leitura, ela tem a ver com o que fez o Pequeno Príncipe. Ele não conseguiu sustentar o relacionamento que ele tinha com a Rosa, e em vez de ele encarar o problema e buscar solucionar, ele decidiu fugir. Então ele passa pelo deserto. Ele aprende com cada um dos personagens que aparece ao longo do livro e no final das contas ele tenta o quê? Voltar para a Rosa e tentar se reconciliar com ela, compreende? Porque ele estava pensando única e exclusivamente em si mesmo. Ele não estava se colocando no lugar da Rosa. E é interessante que para você compreender as suas dores, para você compreender as suas feridas e buscar tratá-las, você precisa muitas vezes se colocar no lugar do outro, e eu sei que isso é muito difícil, porque cada um sabe por aquilo que passa, e tentar minimamente compreender, sentir a dor do outro, a ferida do outro, e assim perceber que, na verdade, todos nós estamos no mesmo barco e que esse conflito de egos, essas disputas, essas competições que acontecem, seja na dinâmica de um relacionamento amoroso, com um amigo, no seu trabalho, na família, elas não passam de tolices, que deveríamos compreender que estamos na vida justamente para enxergar aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental e que nos faz crescer enquanto seres humanos. Por isso que preservar esse olhar da criança, essa ingenuidade, essa simplicidade, essa alegria de ser é fundamental. Caso contrário, quando nós matamos a criança interior e nos tornamos adultos altamente competitivos, que só pensamos em trabalhar para pagar contas, consumir, disputar uns com os outros, a vida ela passa a ser sem graça, porque nós não conseguimos ter amigos e encaramos a existência como um grande deserto. Por isso que eu considero a leitura do Pequeno Príncipe fundamental para pensarmos sobre nós mesmos, autoconhecimento, autodescobrimento, para tentarmos entender a parcela de nossa responsabilidade nas nossas relações interpessoais, entende? Para valorizarmos
do amor que nunca morre, que é a amizade. E para enxergarmos que a vida ela é transitória, ela é passageira e que precisamos sim usufruir daquilo que é material, porque estamos no corpo e precisamos da matéria, mas jamais devemos esquecer aquilo que é essencial, aquilo que faz a vida valer a pena. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Espero que você tenha gostado dessa indicação de leitura e dessas reflexões que realizei. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, luz e paz. Até um próximo vídeo. Valeu!